Boa noite a todos vocês. Queridos professores, agora, queira abrir comigo as vossas Bíblias. O segundo livro do profeta Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, nós vamos ver o capítulo de número 4, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4. E o versículo de número 4 também. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, e o versículo de número 4 também. Os meus irmãos que encontraram poder dizer amém. 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 Na palavra de nosso Deus está escrito assim, irmãos, que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Agora, por favor, leia comigo o capítulo 9, meus irmãos. Vamos lá. Capítulo 9, ainda no segundo livro do profeta Samuel, segundo Samuel, capítulo 9, agora. Glória a Deus. O título diz assim, o título que nós chamamos de epígrafe: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, né? Vamos lá. Versículo 3 do capítulo 9, diz assim, meus irmãos: e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque por certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Versículo 13 agora, meus irmãos. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. E os irmãos, digam comigo amém. Amém. Amados, eu estava meditando nesse texto e com muita precisão eu particularmente cheguei a um denominador. Todos sabem que o termo meditar na Bíblia quer dizer pensar, refletir e analisar. Todo texto por si ele tem um mistério. Os irmãos sabem que o mistério tem 3 características.
Número 1, mistérios só Deus conhece. Número 2, mistério Deus só revela para quem Ele quer. Número 3, mistério Deus só revela no tempo certo. O grande mistério desse texto é que a Bíblia nos diz que esse garoto, ele não nasceu coxo. O que lemos no versículo 4 do capítulo 4, diz que foi uma irresponsabilidade da sua ama. Esse fato aconteceu quando o garoto tinha 5 anos de idade. Quando as novas de Saul e Jonatas chegaram à casa dessa mulher, diz a Bíblia que ela apressou-se para fugir, porque Saul e Jonatas perderam a vida em uma guerra. O que é que ela faz? Ela se apressa para fugir. Então isso mostra que ela está mais preocupada com a sua vida do que com a vida do garoto. Ela está pensando nela, e não na vida do menino. Então, quando ela se apressa para fugir, a Bíblia diz que ela deixou o garoto cair. O menino caiu. E a Bíblia diz que quebrou os 2 pés do garoto e o menino ficou coxo. Agora, para se quebrar os pés de uma criança, a pancada tem que ser forte. Agora, imagine a dor dessa criança quando ela sofreu esse acidente. E a Ana nem se preocupou, depois que o menino caiu, ela foi embora, o abandonou. Diz a Bíblia, irmãos, que com o passar do tempo esse garoto vai crescendo. Quem é o menino? Filho de Jonatas, neto do rei Saul. Diz a Bíblia que Davi foi empossado como rei, porque na realidade Davi já tinha recebido a unção de Deus para ser rei. Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Davi recebendo 3 unções. Há quem pense que Davi só recebeu uma unção, mas foi 3. E a primeira delas foi na casa do pai, quando o profeta Samuel veio trazendo aquele vaso de chifre. Na realidade era um vaso feito com chifre de carneiro. Dentro do vaso havia um azeite específico, chamado de o azeite da santa unção. Então o profeta ungiu Davi na presença dos seus irmãos, para se cumprir o que está em Hebreus 1:9. Davi recebe a unção de Deus. Davi recebe a unção, e essa unção é a unção que Deus havia depositado na vida dele para ele ser rei. Depois que Davi recebe a unção, a Bíblia diz que Davi não foi para o trono, mas já era ungido? Já era ungido. Para onde que Davi vai? Davi voltou para o pasto, para a roça, para o campo, irmão. Mas não era ungido? Era ungido. Recebeu unção? Recebeu unção. E por que ele já não foi logo reinar? Porque não era o tempo. Davi só vai para o trono 22 anos depois que ele recebe a unção. Então, nesse espaço de tempo, Deus foi trabalhando na vida de Davi. Então, existe um tempo entre Davi receber a unção e existe outro tempo que é quando Davi começa a reinar. Quando chega o tempo de Davi reinar, a Bíblia diz, irmãos, que pela linhagem, pela ordem, todos os descendentes do rei Saul tinham que morrer. Por quê? Nessa época existia uma lei chamada teocracia. Teo, Deus, cracia, regime. Então havia um regime implantado por Deus em Israel e todos deveriam respeitar a regra que fora estabelecida. Então, pela regra, todos os descendentes do rei Saul teriam que morrer. Quando Davi assume o trono, Davi pergunta
há mais alguém da casa de Saul, para que eu haja com ele de beneficência, de misericórdia. Aí o Ziba disse assim, tem. Quem? Ele diz, Mefibosete, filho de Jonathan. O garoto é aleijado, é coxo de ambos os pés. Ele estava tentando dizer assim, ó, ele não vai ser uma ameaça para o seu reinado. Por quê? Porque o garoto é coxo. Aí diz a Bíblia que Davi, quando recebe a informação de que Mefibosete era filho de Jonathan, o coração dele se parte. Quem era Jonathan? O melhor amigo do rei Davi. Davi disse, espera aí, o filho do meu melhor amigo está morando numa terra esquecida e de favor na casa dos outros? Irmãos, vejamos a atitude de um amigo fiel. Aleluia. Davi disse, eu não posso deixar o filho de um meu melhor amigo esquecido naquela terra. Davi vai lá e manda chamar Mefibosete. Eu quero Mefibosete na minha casa comigo, aqui no meu palácio. E alguém vai lá para buscar Mefibosete. Quando Mefibosete chega e entra na presença do rei Davi, ele faz a pergunta, és tu, Mefibosete? Ele responde, sim, tenho fé. Aí ele disse assim, olha, não fique preocupado, porque, por certo, eu darei por ti de beneficência. Tu és filho do meu melhor amigo. Mefibosete se alegra, e ele disse assim, olha, a partir de hoje em diante, de contínuo, tu comerás pão na minha mesa. Todos os dias, você vai se alimentar comigo, na minha mesa, aqui no meu palácio. E tem mais, tudo que era do teu avô e do teu pai, o que era deles, eu vou restituir, tudo que era deles passará a ser teu. Tudo, Mefibosete, eu vou restituir tudo. Por quê? Alguém pergunta. Porque ele é filho do meu melhor amigo. Repita comigo, irmãos, e diga assim, amigo que amigo. É amigo em todas as horas. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu acho isso tão lindo. Por quê? Porque o versículo de número 13, que é o que nós lemos aí, diz assim, ó, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Já não morava mais em Lodebar, naquela terra esquecida. Sabe? Alguns historiadores chegam a dizer que aquela cidadezinha ali de Lodebar, aquela terra esquecida, era o abrigo dos mendigos da época. E quando Davi mandou trazer Mefibosete, ele saiu da terra esquecida para o palácio do rei, irmão. Aleluia! Agora ele está no palácio, sentado na mesa e comendo com o rei. Aí alguém olha assim e diz, mas como pode? Um moço que estava numa terra esquecida, era aleijado, de repente a história dele muda e agora é príncipe. Como isso? Aleluia! Tentaram quebrar os pés do garoto e até conseguiram. Mas mesmo com os pés quebrados, ele estava sentado na mesa com o rei. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Irmãos, sim, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Existe um rei chamado Jesus. Eita maravilha, louvado seja o teu nome, Jesus. Sim, Deus. E ele ainda é o melhor amigo do ser humano, o melhor amigo do homem. É ele. Glória a Jesus. Sim, Deus. Como melhor amigo dele, nós não podemos ficar num lugar de esquecimento. Há muitas coisas acontecendo no mundo em que nós vivemos. Há muitas situações que nós enfrentamos na vida. E
passamos por algumas, só que existem momentos que as situações da vida querem quebrar os nossos pés. Aleluia. Querem tirar a nossa estabilidade, a nossa firmeza. Glória a Jesus. E às vezes, até que consegue quebrar. Tá? Só que tem uma coisa. Aleluia. O nosso amigo ainda está no trono. O branco que é balançado. Aleluia. Oh, aleluia. E Jesus. E quando o Mefibosete chega, aleluia, está na mesa, o mais lindo dessa história, irmão, vocês sabem o que é? É que toda mesa costuma-se ter uma toalha para ornamentar ela, sim ou não? Sim. Toda mesa, né? A gente chega nas casas, sempre tem aquela toalha linda, né? Algumas decoradas, outras são lisas, mas sempre tem uma toalha por cima ornamentando a mesa. Vocês sabem que a toalha dessa mesa, quando o Mefibosete se sentava sobre a mesa, tá? Irmão Pedro, eu vou usar o senhor, irmão Pedro. Interessante é que eu estou vendo irmão Pedro sentado ali, mas eu estou vendo irmão Pedro, olha, daqui para cima, daqui para baixo, eu não estou vendo irmão Pedro, porque a parte do móvel está o cobrindo. Quando o Mefibosete se assentava na mesa, sobre a mesa, o povo só via Mefibosete daqui para cima. Daqui para baixo não via. A imperfeição de Mefibosete estava daqui para baixo. O problema dele estava na perna. Mas quando sentava na mesa, ninguém via o defeito dele. Por quê? Porque a toalha da mesa cobria a sua imperfeição. Aleluia. Quando tiravam o Mefibosete da mesa, aí sim, a deficiência era exposta. Todos viam. Mas enquanto ele estava na mesa, todos viam ele perfeito. Ninguém via a falha. Ninguém via o defeito. Enquanto o Mefibosete estava sentado na mesa, só se percebia se Mefibosete saísse da mesa. Enquanto estava na mesa, a toalha da mesa cobria o defeito daquele garoto. O que tem a ver isso conosco, irmão? Todos nós temos as nossas fraquezas. Todos nós temos as nossas fragilidades humanas. Todos nós temos as nossas imperfeições. Mas enquanto estamos sentados na mesa com Jesus, enquanto a toalha chamada Espírito está sobre nós, a nossa imperfeição é encoberta. Aleluia! Oh, glória! Por quê? Porque o Espírito Santo vai cobrindo, irmão. O Espírito Santo vai cantando. É por isso que nós não podemos sair debaixo da cobertura dele. É por isso que nós não podemos sair da presença dele. É por isso que nós não podemos sair da proteção dele. Quando estamos debaixo dele, a nossa imperfeição é coberta pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí alguém lá fora nos olha e nos admira como crentes que somos. Disse esse irmão, oh aleluia! Glória a Deus! Vive uma vida tão bem, uma vida tão tranquila, mas não sabe dos problemas que nós temos. Por quê? Porque eu só vejo ele cantando, só vejo ele alegre, só vejo ele sorrindo. Será que esse irmão não tem problema, não? Será que esse irmão não passa por luta, não? Aleluia! Será que esse irmão não tem dificuldade? Será que esse irmão não erra, não? Aleluia! Errando. Mas por que ele está sempre assim? Ele não sabe. É que nós estamos sentados na mesa. Diz Jesus, oh glória, esta noite é uma noite profética de Deus para a nossa vida. La flores, alá, servo, de alá, de bom para a face. Por favor, irmãos, por gentileza, você pode levantar uma das tuas mãos ao céu aqui esta noite. Marcela Buracário Révia. Fala por debaixo como do Gamanagaciado Révia.
O Rei dos Reis está presente no nosso meio nesta noite. E Ele me pede para lhe comunicar nesta noite: meu filho, minha filha, não saia da mesa e nem debaixo da minha toalha. Alaio ficando rébia. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, falo contigo que haverá restauração e restituição de valores na sua vida. Aguarde uma grande surpresa e providência da minha parte, e saberás que eu falei contigo. Esta é a minha palavra, assim que diz o Senhor. Fecha tuas mãos, por favor, irmão, e receba essa providência que vem de Deus. Oh, glória ao nome precioso do Senhor Jesus para sempre. Oh, aleluia. De Deus. Jesus faz, irmãos, aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor entra onde nós não podemos entrar. Quando Ele quer fazer, ninguém na terra impede a manifestação de Deus na nossa vida. Aleluia! Oh, glória! Muita gente conhecia a história daquele menino. Oh, glória! De Deus! Muita gente conhecia as decepções, as frustrações, os traumas, os problemas daquele menino. Sabia? Muita gente podia até ajudar o garoto, mas não ajudaram. Só que Deus tocou no coração de Davi. Davi lembrou-se daquele garoto. Pode muitos na terra nos esquecer nos momentos de calamidade, de dificuldade, de provações, mas há um Deus no céu que jamais esquece de nós. E Deus ainda tem os seus servos para usar na terra. Para a terra, porque Deus é dono da prata, dono do ouro e de tudo que existe no planeta. Jesus é hoje, oh glória! Aleluia! E o Espírito de Deus está falando, irmão. Vai fazer algo grande no nosso meio. E estamos aqui nesta noite. Oh glória! Deus ainda opera. Deus ainda trabalha em Jesus. O poder é dele, a glória é dele, a capacidade é dele, a honra é dele, a soberania é dele, a majestade é dele, a glória é dele, o poder é dele, a igreja é dele, eu sou dele, você é dele, nós somos dele. Só quem é dele aproveita esse momento para adorar a ele. Glória a Deus. Oh glória a Jesus. Oh glória ao teu nome, Jesus. Sim, Deus. Oh, maravilha, Jesus, sim, meu Deus. Oh, glória. Irmãos, quando o Senhor nosso Deus quer fazer de qualquer coisa na vida. Eita, Jesus, está escrito no livro de Provérbios que Deus é Deus que tira da conta daquele que tem e deposita na conta daquele que não tem. A Bíblia conta uma história de um povo que dormiu pobre e quando acordou todo mundo rico. Eita, aleluia. E como que aconteceu isso? Não sei explicar, mas Deus usou a vida de 4 leprosos para poder devolver a riqueza que o povo havia perdido. Isso quer mostrar, para nos mostrar, nos ensinar que o diabo pode tomar, o diabo pode roubar, o diabo pode tentar até desfazer de algumas coisas, mas quando a ação de Deus entra em benefício daquele que adora o nome dele. Eita, Jesus! Aleluia! Ei, glória ao nome de Jesus, irmão, ninguém na terra impede. É por isso que Jó 42, no verso 2,
Jó abriu a boca e disse assim: Senhor, eu bem sei que tudo o Senhor pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí o profeta Isaías estava ligado na mesma ligação, na mesma criação. Em Isaías 43, 13, Isaías abriu a boca e disse: ainda antes que houvesse dia, disse Deus, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impede? Ninguém. Aí o salmista Davi, que estava ligado também, em Salmo 62, no verso 11, abriu a boca e disse assim: ó, uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Olha que coisa linda, aleluia. Aí o profeta Isaías estava inspirado, irmãos, e quando o homem está inspirado, não tem demônio que fica na frente da inspiração de Deus. Isaías, no capítulo 14, no versículo 27, abriu a boca e disse assim: olha, se o Senhor dos exércitos determinou, quem pois o invalidará? E se a mão dele estendida está, quem pois a fará voltar para trás? Isso quer dizer o seguinte: quando Deus escreve, não tem borracha de Satanás que apague. Aleluia. Irmãos, a nossa história está sendo escrita por Deus, e é Deus que está no comando da nossa história. Só quem pode pôr ponto final, só quem pode pôr vírgula, só quem pode pôr ponto de exclamação é aquele que está escrevendo a história. Eita Jesus, meu Deus, eu quero dizer uma coisa aos meus irmãos nessa noite: aguarde surpresa da parte de Deus na sua vida. Seminário aquele que está escrevendo a sua história ainda tem na mão o controle de todas as coisas do planeta Terra. A nossa história com ele não pode parar, a nossa história com ele não vai acabar, a história da nossa família não vai terminar. O projeto de Deus vai crescer, o projeto de Deus vai florescer, o projeto de Deus vai prosperar. O que Deus te deu ainda vai crescer muito. O que Deus te confiou ainda vai crescer. É processo, irmão, é profecia de Deus, sim, Jesus. Por favor, levante uma das suas mãos mais uma vez ao céu. Eu quero te entregar essa profecia do Espírito de Deus. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. O que Deus te deu ainda vai crescer muito. O que é teu está na mão de Deus. Aquilo que é teu, Deus não dá para ninguém. Fique tranquila, porque Deus trabalha por você na terra e vai mostrar que Ele é o Senhor da tua vida. Por favor, feche a mão e receba. Feche a mão e receba. Feche a mão e receba. O trabalho da graça é mirrar. Sinta a presença de Deus no teu coração nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito de Deus está entre nós. Ela é mulher, quando Deus quer, não há quem não queira. Eita glória! Deus, quando quer, cria até caminho aonde não tem passagem. E o Espírito de Deus fala que está criando caminho para muitos aqui nesta noite. Que estava como que fosse um beco sem saída, um caminho sem passagem. E as coisas estão se apertando, mas o Deus da glória manda comunicar à igreja: eu crio caminho onde não tem passagem.